saber, dá certo. Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui é o professor Tiago com mais uma videoaula aqui pro canal e hoje a gente vai tratar da terceira aula da nossa playlist de História de Pernambuco. Veja aí que a gente já chegou na parte das revoltas, né? Tanto revoltas nativistas quanto revoltas separatistas, que a gente vai ver o que é. E é algo muito importante para você levar para a prova, porque com certeza as partes das revoltas aqui dentro de Pernambuco vai cair, não tenha medo algum, beleza? Então preste atenção, hoje é uma aula bem mais leve, bem mais tranquila e curta também, porque se trata de uma revolta específica aqui de Pernambuco, mas ela com certeza vai aparecer na tua prova. Essa daqui é uma das minhas grandes apostas que vai aparecer na tua prova aí na parte de História de Pernambuco, beleza? Veja, eu sei que faz muito tempo, né? Vocês devem estar estranhando aí o fato do Bigode nem estar aqui mais, mas faz um pouquinho de tempo que eu não postei a aula, eu peço perdão por conta da correria, né? No mês de janeiro, mas essa aula vai sair não, saiu, né? Se você estiver vendo é porque saiu, obviamente. Acaba doido da peste. Mas enfim, vamos lá. Lembra da nossa última aula aqui de História de Pernambuco, que a gente tratou da invasão holandesa. Bom, professor, eu vi, mas o que é que tem a ver com a revolta aqui? Bom, eu sempre falo em toda aula, história é algo processual, algo que vai se conectando uma coisa com a outra. Então a gente vê que na invasão holandesa, os holandeses acabam sendo expulsos aqui do território pernambucano, né? Por Portugal, por alguns indígenas, alguns escravizados, todo mundo se junta e expulsa. Beleza. E o que é que tem a ver? O que é que tem a ver é que para os holandeses saírem definitivamente do território pernambucano, eles cobraram uma indenização. Oxe, Portugal, eu não saio daqui de mãos atadas, né? Eu quero que você me dê alguma coisa, você vai ter que me dar. E aí Portugal foi lá, pagou uma certa quantia para eles, além disso doou, né, algumas terras lá nas Antilhas. Os holandeses, que não era besta nem nada, falou, pronto, agora nós vamos fazer cana de açúcar, vamos plantar, vamos vender, vamos fazer a moléstia toda, tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. E eles fazem, né? Com isso, vai gerar um conflito muito grande, né? Uma crise no comércio açucareiro. E aí onde é que começa a nossa revolta aqui? Por quê? A gente, primeiramente, tem que entender o que é revoltas nativistas e revoltas separatistas, né? Porque, vamos supor, você chegar ali na prova, aí eu faço uma afirmação falando que a Revolução de 1817 é uma revolta nativista, e aí você não sabe, né? Eu não sei, vou fazer o quê? Vou nela, eu acho que é ela. Então, às vezes você acaba perdendo a questão por conta disso, né? E a partir do momento que a gente está dentro das partes das revoltas, a gente tem que saber muito bem separar o que é uma revolta separatista e o que é uma revolta nativista. Então, uma revolta nativista é uma revolta local, uma revolta ali que ela não tem a intenção de se separar da coroa, não tem a intenção de separar do espaço, por exemplo, do estado de Pernambuco. É uma revolta ali justamente local. Além de que ela não vai procurar outros estados, né? Por exemplo, o Paraíba, me ajuda aqui a dar uma pisa nesse cara. Ô Paraíba, me ajudar a bater em fulano. Ô Ceará, vem cá pra ver se tu vai fazer isso aí no teu estado também. Não, ela não vai fazer isso. Por quê? É uma revolta local. Em um local. Ela não vai se expandir, ela não vai pedir ajuda, ela mesma vai resolver as paradas, beleza? Então é aquele 1x1, velho 1x1, eu e tu, tete a tete. Então, revolta nativista é justamente isso, beleza? E revolta separatista, professor? O termo já fala, né? Muitas vezes as bancas vão colocar lá o termo separatista. Aí o cara fala, tá se separando de alguma coisa, tá certo. Mas se ela colocar republicana, aí a pessoa já fala, bicho, aí eu já não sei se é republicana, né? Eu já não, rapaz, eu não tenho certeza não. E aí você perde a questão. Então, republicana, geralmente ela quer se separar. A maioria das ideias republicanas ou separatistas, ela tem a intenção de separar de alguma coisa, ou tem a intenção de romper alguma coisa, né? Se separar de fato ou romper. E aí a gente já consegue perceber a partir daí. Além disso também, ela vai procurar ajuda. Essa daí é a que não quer apanhar só. Ela falou, ops, vem cá, Paraíba, me ajuda, pô, porque aqui eu não vou aguentar sozinho não. Ô Ceará, adentra aqui essa revolta também que a gente vai tentar fazer isso, beleza? Então, separatista é uma revolta local, ou nativista é uma revolta local, um movimento local, não tem a intenção de chamar ninguém, é só ele e ela, certo? Não tem a intenção de se separar de ninguém. E uma revolta separatista barra republicana já é totalmente diferente, que ela quer romper com alguma coisa, ou quer se separar de alguma coisa, além de ter uma parcela também de outros estados ajudando ou aderindo naquela ideia daquele estado ali revoltoso, que é o caso de Pernambuco, né? A gente vai ver que em Pernambuco, rapaz, não parava um segundo. Então vamos lá. Os chamados movimentos nativistas constituíram-se em revoltas isoladas ocorridas na então colônia portuguesa do Brasil, em finais do século quanto? Exatamente 18, em que se amiudaram as situações de conflito entre os filhos da terra e os chamados reinóis, e que compõem um quadro que faz parte do sentimento nacional que eclodiu em vários territórios da América e de outras partes, dos quais fizeram parte a aclamação do Amador Bueno, a revolta de Beckerman no Maranhão, a revolta de Filipe dos Santos em Vila Rica, a guerra dos Emboabas, dos Mascates, a conjuração mineira, a revolta dos Alfaiates e a Revolução Pernambucana, esta já no século 19. Nas três primeiras ressurreições, prevalecem as razões de ordem econômica, mas nas seguintes houve preponderância do sentimento nacional na motivação dos revoltosos. Beleza? Então aqui é justamente isso.
eu deixaria como atividade para vocês pegar esses termos aqui, né, revolta de Beckman, dos emboabas, dos mascates, que é a aula de hoje é dos mascates, e vocês fazerem a comparação se é nativista, republicana, separatista. Então eu faria isso. Você vai fazer tanto, isso aqui é nativista, isso é separatista, isso aqui é republicana. Republicana e separatista é quase a mesma coisa, viu? Republicana, isso aqui é nativista, é republicana, nativista, republicana, nativista, daqui a pouco você tá doido. E pirou com a cabeça, a gente nunca mais sai, beleza? Então faça isso, que é um bom exercício para você chegar na parte de revoltas aqui de Pernambuco e saber qual é qual e não cair nas pegadinhas aí da banca. Vamos lá. A revolta que a gente vai tratar hoje é uma revolta mais curta, mais tranquila, porém muito importante. Por quê? É sobre a Guerra dos Mascates, 1710 a 1711. Eita, professor, eu vou botar aqui essa data aqui e vou me prender a ela. Oh, não faça isso. Se você conseguir lembrar da data, show. Se não conseguir, não se prenda à data. Por quê? Se a data estiver errada, você obviamente vai errar a questão também, porque tá presa. Ah, essa data tá errada, então eu já vou marcar como errada aqui. Muitas vezes eles botam um ano a mais, no sentido de que essa revolta ultrapassou um pouquinho mais, porque às vezes tem uma imprecisão. Então não se prenda a isso, beleza? Então, Guerra dos Mascates, onde foi, como é que se deu, não sei de nada, se eu pegar essa, não sei o que é Mascates, me ajuda aí, professor. Olha, Guerra dos Mascates, pessoal, foi justamente uma revolta que teve entre a província, a vila de Olinda e Recife, olindenses e recifenses, beleza? Então foi um conflito ali local, se a gente for analisar. Um conflito local. Por quê? Vamos lá. Eu falei que os holandeses começaram a comercializar a cana-de-açúcar e tudo mais, né? Eles começaram a fazer esse tipo de coisa. Agora, meu amigo, que a gente entrou no mercado açucareiro, não vai dar pra ninguém. E realmente não deu. Os senhores de terra acabaram, ó, tomando no papel. Por quê? Eles não sabiam fazer o refino tão bem quanto os holandeses. E com isso, o comércio açucareiro começou a ser acessível para outros países. Então, esse comércio começou a decair, gerando uma crise aqui no território pernambucano, visto que a gente era um dos maiores produtores na questão do açúcar, né? E os senhores de engenho começaram a tomar no papeiro, né? Eita, agora a coisa apertou, a gente tá ficando sem dinheiro, o que é que eu vou fazer? Então, qual foi a ideia deles? Pedir dinheiro emprestado. A quem? Aos mascates, aos comerciantes lá de Recife. Então, lembre-se, Olinda, a gente vai ter em Olinda os senhores de engenho. Em Recife, a gente vai ter quem? Os comerciantes, que vão ser chamados de mascates, mais à frente, como uma forma de burro dos olindenses, né? Então, os senhores de engenho, como uma saída, falou, rapaz, eu vou pegar emprestado ali com os mascates, com os comerciantes lá de Recife. Vou pegar emprestado, né? É um dinheirinho para poder eu me restabelecer. E aí, se eu me restabelecer, eu devolvo esse dinheiro, dizendo eles, né? Os mascates bestas, que nem a peste. Ah, então pega aí, tu quer quanto? Mas tu vai me devolver, né? Não, vou devolver, fica tranquilo, fica tranquilo. Então, eles vão emprestar dinheiro aos senhores de engenho. Então, essa relação a gente vai identificar como a relação de credores e devedores. Quem é que está dando crédito? Os mascates, os comerciantes. Quem é que está pegando esse crédito? Os senhores de terra, os senhores de engenho. Por quê? Eles vão pegar esses empréstimos. Só que é uma relação de credor e devedor, porque o senhor de engenho não vai pagar. Eles vão pegar e vão ficar devendo, é o famoso veaco. Ele não vai pagar. Com isso já vai gerar um certo conflito, né? Porque, obviamente, vai ter uma cobrança sobre isso. Mas isso não vai ser o estopim. Por quê? O estopim vai ser quando a gente faz uma análise aqui dos comerciantes de Recife, e a gente vê que Recife está em um novo patamar. Recife está urbanizada, Recife tem novos investimentos, tudo isso era herança de Nassau, né, que ele investiu muito ali no território recifense. Então, a Recife ela vai estar em um patamar além do que Olinda. Olinda vai ficar um pouco estagnada, né, no passar do tempo, e Recife vai avançar. E junto a isso a gente viu que surgiu uma nova parcela, que é quem? É os mascates. Mascates, maioria das vezes, né, eram portugueses, eram pessoas árabes que estavam naquele território ali e vendiam alguns itens, algumas especiarias naquele território pernambucano ali dentro de Recife. E eles ganharam muita influência, pessoal. Eles ganharam poder, né, por conta que, obviamente, eles começaram a ganhar dinheiro e também influência política. E aí eles pensaram o seguinte, rapaz, já que nossa cidade aqui, já que Recife está tão bela, tão deveras linda, por que a gente não se emancipa de Olinda? Porque a Câmara de Olinda não vem parar em Recife. Então a gente vamos pedir a coroa, vamos? Então eles vão, se reúnem e falam, ô Portugal, é porque a gente não quer mais ficar dependente de Olinda não, sabe? Porque é meio chato, toda vez que a gente resolver um bagulho, resolver um problema, tem que se locomover daqui de Recife pra Olinda, daqui de Recife pra Olinda. Aí a gente vai lá e não consegue resolver as coisas. Não tá dando certo não. A gente já tem estrutura para ter nossa própria, ser elevada à vida e ter nossa própria câmera. Ou eles transferir a câmera pra cá. Rapaz, a partir do momento que eles vão fazer isso, é que vai gerar o estopim. Por quê? Os senhores de engenho vão falar, não, de jeito nenhum, ninguém vai se emancipar, a Câmara não sai daqui, quem quiser tirar a Câmara daqui, nós vamos se revoltar, nós vamos sentar o sarrafo em cada um que tivesse ideia. Então, o estopim é aí, pessoal. Lembre-se,
eles vão pegar dinheiro emprestado, né? Isso já vai gerar uma revolta justamente por conta da crise açucareira. Eles pegam dinheiro emprestado com os senhores os comerciantes mascates. Só que eles não pagam. As dívidas vão chegando, o dia de pagar chega, né? E eles não pagam. Com isso já gera uma certa discussão no espaço. E aí, o que é que vai gerar o estopim? É o fato de Recife querer ser elevado à vila, né? Eles não vão gostar dessa ideia e, obviamente, vai gerar o conflito que a gente vai chamar de Guerra dos Mascates. Professor, mas aí, beleza, mas por que o termo Guerra dos Mascates? É porque os mascates ganharam? Não, esse termo vai ficar justamente, além de eles ganharem, de certo modo, mas esse termo é justamente por conta dos mascates ser uma nova ascensão de classe e também um termo pejorativo que ficou marcado naquela época, né? Os olindenses, além de estar devendo, além de querer ir pra briga, o menino treteiro, além de fazer o que fazem, eles vão começar a fazer bullying com os comerciantes. Eles vão falar, isso é um mascate, rapaz, isso é um vendedorzinho. Então vai ser um termo pejorativo, um termo pra ofender, beleza? É um vendedorzinho, isso aí não tem nada não, rapaz. Isso aí, eu peguei emprestado dinheiro com ele porque eu tava bêbado, eu tava doido, né? Imagine se ele fosse alguém, né? Imagine, mas ele é um vendedor, é um mascate velho. Não, Deus me livre, é um vendedor de porta em porta, não dá certo isso não. Então esse termo é um termo pejorativo. E outro termo é porque mascate vai lembrar e remeter às raízes, né? Porque mascate também era uma região ali, rapaz, velho, olha, eu vou dizer a você, toda vez que eu tô gravando aqui uma videoaula, vem um mosquitinho pra me atrapalhar. Não tem jeito, ele aparece. Parece que ele vai prestar o... É concorrente de vocês na prova, viu? Toda hora esse bicho aparece aqui, pega no meu olho, velho. Dá não, desse jeito aí. Sim, voltando, vamos lá. Mascate é um termo que vai refletir a uma origem de um local árabe, né? Que vai dar mais ou menos a origem desses comerciantes. Então, mascate também pode ser interpretado como uma dessas localidades, mas em via de regra para a tua prova, tu vai levar que é um termo pejorativo. Isso aqui, como um local de uma cidade árabe, isso é só se for a UPNET. Se for a UPNET, pode ter certeza que eles vão cobrar com isso. Mas se for Instituto OCP de novo, outras bancas que não sejam regional, obviamente eles vão tratar isso daqui como um termo pejorativo, beleza? Então vamos lá. O motivo da Guerra dos Mascates foi a disputa entre senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses de Recife. Senhores de engenho de Olinda, senhores de engenho ficavam onde? Olinda. Comerciantes ficavam onde? Recife, beleza? Primeiro ponto, entenda isso, pelo amor de Deus. Além disso, quem foi que pegou emprestado e quem foi que emprestou? Os olindenses, senhores de engenho, olindenses, senhores de engenho, vão pegar emprestado com os comerciantes de Recife, gerando isso uma relação de credores e devedores. Quem é os credores? Os comerciantes. Quem é os devedores? Os safados dos senhores de engenho, beleza? Então aqui, ó, a gente vai sempre lembrar do senhor Barriga e do senhor Madruga. O senhor Barriga empresta, né, tá querendo receber, e o senhor Madruga tá o quê? Devendo, não quer pagar. Então a gente vai lembrar que o senhor Barriga é quem? É os recifenses comerciantes. E o senhor Madruga é quem? É os senhores de engenhos olindenses. Não quer pagar de forma alguma, beleza? Vamos lá. Quando os primeiros ficaram endividados, pediram empréstimo aos segundos. Porém, recifenses sonhavam em se emancipar, já que a Câmara continuava nas mãos dos senhores. Essa tentativa de emancipação foi o estopim da guerra. Então, isso foi o estopim da guerra. Beleza? Mas não se atentar a só isso. A gente tem que lembrar da relação de credores e devedores. A gente tem que lembrar da relação de que os holandeses gerou essa crise no comércio açucareiro e que o estopim foi a questão da emancipação. Os recifenses falaram, rapaz, vamos se emancipar para a glória de Jesus. Vamos sair, vamos se separar de Olinda. Ah, professor, mas aí é uma revolta republicana, separatista. Não, porque ele não quer se separar ele não quer se separar de Pernambuco. Ele quer se separar de Olinda. Olinda não é estado, Olinda não é nada, é só uma vila. Então ele só quer se separar. Então é relação de conflito, dois irmãozinhos brigando. Um quer, o outro não quer. Um quer, o outro não quer. Beleza? Então a revolta é uma revolta nativista. Uma revolta nativista, eles estão brigando entre eles, beleza? E outra coisa, pessoal, preste muita atenção. Né? No final, a gente vai fazer uma questão aqui importante de reflexão. Eu quero que você seja crítico. Veja, com isso, o estopim da guerra vai ter uma série entre 1710 e 1711 de guerrilha. Então, a Olinda vai e ataca Recife. Recife vai lá e revida. Olinda vai lá e ataca Recife. Recife vai lá e revida. Então vai ficar durante um ano nessa putaria medonha. E o que é que vai acontecer? Portugal vai olhar e vai falar, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa. Vai não, os dois vão se matar, eu não vou deixar se matar, meu Deus. Deixa eu mandar alguém pra lá. Eles vão mandar Félix Mendonça. Então Félix Mendonça, ele vai ser um interventor. Então Félix Mendonça, ele leva uma bordoada de um olindense, pra tu ter noção. Por isso que ele fica puto. Ele já ia resolver a parada. Só que ele vai levar uma bordoada, né? Os olindenses vão lá, ele tá dormindo, os caras vão atentar no local onde ele tá dormindo. Então ele vai ficar puto mesmo. E por conta disso ele vai repelir a revolta, justamente indo atrás dos olindenses. Os olindenses acabam perdendo, obviamente, muitos são presos, outros exilados, né? Não foram mortos, alguns porque eram senhores de engenho e tinham dinheiro. Então eles não iriam ser mortos. Mas grande parte foi presa ali por um período, outros foi exilado, né? Enfim, desse modo foi. Mas o que é que acontece? Os olindenses, além de não quererem a emancipação de Recife e também a transferência da Câmara, elevando Recife à vila, eles também queriam ganhar, porque se eles ganhassem, eles não iam pagar
Eles não iam pagar a quem, professor? A os mascates. Então, toda vez que você olhar para a elite, seja ela uma elite burguesa ou um senhor de engenho, no caso aqui do Brasil, né, de Pernambuco, um senhor de engenho, lembre-se, eles só entram em alguma coisa se for benéfico para eles. Só entram em alguma coisa se for benéfico para eles. Então, os senhores de engenho, a maior intenção era não deixar Recife se separar e a transferência da Câmara. Só que também eles não queriam pagar. Então, eles falaram, rapaz, se nós ganhar aqui essa parada, meu amigo, nunca mais nós paga. Onde é que a gente viu isso? Lembra da segunda aula da invasão holandesa? Os senhores de engenho também daquela época, né, os portugueses senhores de engenho, não queriam pagar as dívidas que eles contraíram do Banco da Companhia das Índias Ocidentais e Orientais. Então eles só vão fazer a mesma coisa, eles só vão replicar a mesma coisa. Se eu ganhar, eu não pago, então é melhor ganhar. Acabou que não ganhou, perdeu. Olinda continua rebaixada, né, e Recife foi elevado à vila, futuramente, posteriormente, com a transferência da Câmara para lá, beleza? Então, a revolta é basicamente isso. Preste atenção. Sentimento de credores e devedores, Olinda e Recifense, senhores de engenho e mascates. Bote isso no teu caderno que tu vai matar questão que nem... Bicho, é sério, tu vai matar muita questão. E isso daqui vai estar na tua prova. Depois me cobre, viu? E olha lá, ó, eu fiz esse cartoon aqui justamente com a finalidade de ser mais ou menos um guia, um mapa mental, né? Para que você anote ou tente ver alguma coisa. Então veja aqui, ó. Olinda era a principal vila da região. E isso bem no início. Nassau fez de Recife a principal cidade e principal porto de Pernambuco. Beleza. Olinda e Recife. Conflito entre Olinda e Recife foi o que gerou a Guerra dos Mascates. Motivo: a crise do açúcar e as disputas entre grandes proprietários de Olinda e comerciantes portugueses chamados de mascates recifenses. Por que essas disputas? Por conta de dívidas. Posteriormente, por conta da emancipação. Exatamente. Quem foi que foi lá botar um fim nessa guerra? Félix Mendonça encerrou o conflito em 1711, prendendo, exilando e até condenando à morte alguns revoltosos de Olinda. Pessoal, a morte não foi senhores de engenho, não. Foi algumas classes baixas que estavam apoiando os senhores de engenho que foram pegas. Geralmente, senhor de engenho nunca é morto. Quem é elite geralmente não morre. A gente só vê isso aí ou na Revolução do Haiti ou 1789 com a Revolução Francesa, onde o sarrafo foi grande ali. Mas fora isso, aqui dentro do Brasil, pelo menos, eu nunca vi senhor de engenho se dando mal, beleza? A não ser, nunca vi. Mas enfim, guerra entre as vilas de Olinda e Recife, em Pernambuco, no início do século IV, XVIII. Aqui, ó, 1710, 1711. Então, Recife e Olinda disputando ali gerou a Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates é um termo pejorativo como vendedorzinho, vendedor de porta em porta. É basicamente isso, beleza? E aí, vamos para as questões. Já, professor, já chegamos aí, E aí, pessoal, eu vou tirar minha imagem aqui para não atrapalhar, beleza? Eu vou tirar minha imagem aqui para não atrapalhar e a gente poder fazer tranquilamente aí as questões. Vamos lá. Analise a imagem e identifica a alternativa incorreta. Show! Vamos lá, a gente vê a imagem e tudo mais remetindo naquela época, né? 1710, 1711, acredito eu. Né? A gente vê alguns escravizados aí levando alguma coisa e, obviamente, seria um senhor de engenho ou algo do tipo, né? Ou pode ser até propriamente os mascates. Vamos lá. A Guerra dos Mascates foi um conflito entre senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses de Recife, na capital de Pernambuco, entre os anos de 1710 e 1711. Totalmente correto, né? Porque é justamente isso. Veja que eles não vão conseguir enfeitar muito na questão dessa revolta que teve aqui dentro de Pernambuco. Então, se atentou para os termos que eu falei, anotou o que eu disse, você vai matar as questões. Você vai perceber que vai ficar muito fácil essa questão da revolta, da Guerra dos Mascates, perdão. A guerra foi um confronto entre comerciantes de Recife e senhores de engenho de Olinda, ambas cidades do estado de Pernambuco, então capital de Pernambuco. Era, tá correto, tá correto. Então, A e B a gente já corta. Ocorreu entre os anos de 1710 e 1711, por causa da crise do açúcar brasileiro, que passou a encontrar concorrentes em outros lugares do mundo. Professor, não sei se está correto, não. Tá correto, cara. Eu não falei pra tu quem eram esses outros concorrentes do mundo? Holandeses, que começaram a comercializar e, obviamente, quebrou o comércio aqui dentro de Pernambuco / Brasil, né? Quebrou o comércio aqui da questão açucareira, a gente foi pra Pindaíba, né? A gente não tinha mais lucratividade, então tá correto. Veja que está tudo alinhado com o que a gente está falando. Ao fim da guerra, muitos holandeses foram presos, Recife foi rebaixada deixando de ser sede administrativa da capital, um interventor nomeado pela coroa portuguesa passou a governá-la. Professor, essa questão aí tá certo, vamos pular, que só deve ser, com certeza Pule que você perde a questão. Atente-se, fique atento no que eu falei. Ao fim da guerra, muitos holandeses foram presos. Recife foi rebaixada, meu amigo. Recife, rebaixada. Jamais. Recife não foi rebaixada. Recife foi elevada a vila. Posteriormente, a Câmara é transferida para Recife, beleza? Recife é elevada e não foi rebaixada, beleza? Então, o erro está onde? Aqui no termo rebaixada. Veja que aqui está totalmente incorreto. Ia tudo certo até o final, porque teve um interventor ali para tentar resolver essa revolta. Só que, com o fim da revolta, o interventor, ele não puniu
de fato Recife? Ele puniu Olinda. Ele tirou a Câmara e levou Recife a Vila, a coroa portuguesa levou a Vila e posteriormente a Câmara foi transferida para Recife, beleza? Então vamos lá só para via de regra ver essa guerra foi assim chamada porque os comerciantes portugueses de Recife eram designados pelos senhores de engenho de Olinda como mascates, de maneira pejorativa, corretíssimo. Eles não vão enfeitar, eles não têm para onde ir. Se eles enfeitar demais, a questão é anulada. Preste atenção no que eu estou lhe falando. É basicamente isso, não vai correr disso daqui. Tudo que eu falei, se você anotou, não tem como dar errado. Um movimento nativista que ocorreu na capitania de Pernambuco durante o período colonial entre 1710 e 1712. Professor, olha a data aí. Eu falei o que pra tu? Não se atente à data. Por quê? Se você se atentar à data, corre o risco de você errar juntamente com a data. Então, se atente ao conteúdo da revolta. A data tente lembrar. Se você conseguir lembrar, lembre, mas não decore. Porque se você decorar, pode ser que você erre também. Então, o movimento aconteceu por conta de rivalidades locais e não visava o rompimento com a metrópole. Isso é, não era emancipacionista. O conflito se deu entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife, em uma disputa pelo poder local. Assinale a alternativa que apresenta o nome como este acontecimento ficou na história. Pessoal, aqui não tem, você não pode jamais na tua vida, professor, eu quero muito errar essa questão. Eu estou me esforçando para errar. Como é que eu faço? Não tem como. Depois dessa aula, tu não erra, bicho. Tu não erra. Ó, não tem como tu errar. Ele falou tudo. A questão falou tudo. Ele falou que não era emancipacionista. Não tinha intenção de separar de Pernambuco nem nada do tipo. Foi um conflito entre os senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses de Recife. Só pode ser ela. É ela, professor. Só pode ser ela. Então, vou de quê? Vou de C. Guerra dos Mascates. E outra, o acontecimento ficou marcado na história. Por quê? Porque Guerra dos Mascates é um termo pejorativo. É o tal do vendedorzinho, é o tal do vendedor de porta, é o tal do cara que não tem nada, né? É basicamente isso. Beleza? Então, pessoal, essa aula de hoje, veja que não tem dificuldade para você. É uma aula tranquila, certo? Uma aula tranquila, mas que se você não prestar atenção, você cai nas questões, beleza? Então é basicamente isso. Preste atenção. Já falei diversas vezes, né, os resumos. Volte à aula. O card aqui em cima eu vou deixar para que você possa ver a outra aula, né, que era a invasão holandesa. Caso você tenha esquecido, revise, volte no vídeo e revise. Ah, professor, eu não gosto de revisar não. Então você acaba esquecendo, né? Até os computadores esquecem, imagine a gente. Então, volte, revise, preste atenção. É um assunto que vai estar na tua prova, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Me cobre depois, professor, não caiu não. Não caiu não. Pode me cobrar, se não tiver lá, eu mando um endereço pra você vir dar 3 soques na minha cara, beleza? Então, ó, mosquito de novo, dando um abraço aqui, ó. Então é basicamente isso, pessoal. Eu peço desculpa pela demora dos vídeos, né? Obviamente demorou muito, né? Mas esse vídeo vai sair, peço desculpa. Eu vou tentar acelerar um pouco mais, porque eu também tô estudando agora, e aí eu vou iniciar as aulas de novo, e aí vai demorar um pouquinho, mas a gente vai bater devagar, devagar a gente chega lá, beleza? Vai dar certo. Preste atenção, deixe o like aqui, comente o que é que você achou da aula, e um forte abraço pra vocês e continue firme aí nos estudos, beleza? Tchau!